Galera, aqui quem fala é Branco e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Um vídeo um pouco diferente hoje. Hoje eu tô aqui para gravar meio com a tag, falar um pouco sobre as Olimpíadas. Fazer um resumo do que, do que aconteceu um pouco nas Olimpíadas de alguns esportes e também dar minha opinião sobre as Olimpíadas. Bom, seguinte, começando as Olimpíadas, por toda a polêmica da tocha olímpica. Assim, ainda tô ouvindo uma voz no fundo que é meu filho que tá ali no berço dele. Mas enfim, toda aquela polêmica das Olimpíadas e tal, da tocha, porque muita gente queria apagar, manifestando contra e tal. Eu tenho a seguinte opinião: quem tá tentando apagar a tocha, não que eu tô falando que a pessoa tá certa ou esteja errada, mas assim, eu acho um pouco chato pela seguinte forma, porque tem outras maneiras de se manifestar. Eu também tô muito indignado com a questão de roubo, de lavagem de dinheiro, todas essas coisas da sujeira da política brasileira. Eu também tô indignado, tô contra que a gente paga imposto. Para ter o quê? Para ter um retorno, nada. Mas enfim, eu não tô aqui para falar de política. Mas enfim, tem outras formas de manifestar. A pessoa pode manifestar, sei lá, quando for um representante político do país, seja presidente, seja qualquer outro que for, baiano, esse tipo de coisa assim. Mas enfim, então teve essa toda polêmica da tocha, que passou por várias cidades do Brasil inteiro, o pessoal tentando apagar, aquela coisa toda, e não... acabou que acho que não conseguiram apagar nada. Teve a abertura foi bonita, teve um corte de gás, por questão de não ter verba e tal. Vem aquela coisa, não tem verba porque tá roubando, ou sei lá o que é, mas enfim, a grande maioria da população brasileira pensa nisso. Teve a abertura, teve esse corte de gás e tudo mais. Iniciando as Olimpíadas, teve, assim, o Brasil teve disputa em vários esportes, assim. E o futebol é o que a população, assim, mais gosta, porque é o mais popular aqui no Brasil, e era o que todo mundo tinha a maior esperança. Eu particularmente não, porque é uma seleção jovem, a seleção que nunca jogou junto, não estava entrosada. O técnico já é um técnico experiente, eu cheguei a acompanhar ele na Copa do Mundo da Nova Zelândia do ano passado, então ele sabe treinar esses jogadores nessa faixa de idade, de até 23 anos, eu acho ele um bom treinador. Porém, teve pouco tempo de preparação e essa seleção nunca jogou junto. Mas, começando das Olimpíadas na parte de futebol. Na parte de futebol, as meninas estão mandando ver, estão jogando muito bem, ganharam os 2 jogos, os 2 primeiros, empataram um jogo contra a África do Sul, se eu não me engano, e agora, ontem, né, que hoje estou gravando esse vídeo domingo, foi domingo não, ontem que foi sábado, jogaram contra a Austrália e mandaram muito bem. O jogo foi um jogo muito equilibrado, truncado, tal, aquela coisa toda, as jogadoras australianas com muita força física, e acabou que o Brasil não conseguiu fazer gol, nem eles. Foi para prorrogação, não teve sucesso, teve momentos perigosos para ambas as equipes. Foi para o segundo tempo da prorrogação, depois foi para os pênaltis. Nos pênaltis, eu acompanhei o jogo do início ao fim, eu estava vendo aqui em casa. Nos pênaltis, teve muita emoção, porque todas as duas seleções começaram acertando os pênaltis e tal. Quando a seleção da Austrália, uma jogadora errou o pênalti, a seleção brasileira teve a oportunidade de fazer o gol, a Marta errou. Eu falei, puxa, a melhor jogadora do Brasil errou o pênalti. Aí eu pensei, puxa, agora a goleira vai ter que pegar, né? Tudo bem? Dói, depois papai, ó. Então, seguinte. Aí a Marta errou o pênalti. Eu falei, putz, agora a goleira vai ter que pegar. Aí a goleira pegou, não lembro o nome dela agora, qual que é a goleira. Ela pegou, falei, nossa. Aí comecei, fiquei felizão. Eu falei, pô, agora vai, né? Aí terminou a sequência de 5 cobranças, foram para as alternadas. Chegou nas alternadas, um faz, outro faz, até que a nossa goleirona pegou a cobrança de pênalti e espetacularmente o Brasil seguiu para as semifinais, cara. Fiquei muito feliz porque o futebol brasileiro, o feminino, é um futebol que é totalmente desvalorizado, não tem mídia, não tem valorização, não tem uma organização boa, não tem uma infraestrutura boa, não tem o investimento que deveria ter, não tem nada disso. Então é um futebol que é totalmente desprezado, tanto pelos organizadores do futebol, CBF, entre outros organizadores, tanto quanto pelas emissoras de televisão, os empresários, eles não estão nem aí. Então você pega um jogador mais famoso da seleção masculina, sub-23, um cara mais famoso, você pega o salário dele, provavelmente o salário dele vai equivaler ao que o clube feminino gasta no geral com aquela equipe em um mês. Por exemplo, o cara recebe 200 mil é a folha salarial toda daquela equipe, talvez feminina de futebol. Então, assim, não tem aquele investimento que eu acho que deveria ter. Partindo para o futebol masculino, aí começou, né, a alegria. Começou jogando contra a África do Sul, ridiculamente, 0-0, não fez nada. Depois, contra a seleção do Iraque, não fez nada de novo. Tanto é que esse último jogo, Galvão, outros da imprensa futebolística, desceram o pau na seleção porque os jogadores sequer
falaram com a imprensa, e se eu não me engano isso é obrigação, porque tá no protocolo lá e tal, de transmissão, aquela coisa toda, então eles tinham obrigação, não falaram, e não só porque não falaram com a imprensa, porque não deram uma resposta à população, a quem estava assistindo o jogo. E isso fez com que toda a imprensa ficasse extremamente chateada, né? Então assim, e aí filho, você tá bom? Você quer vir aqui aparecer pro pessoal? Olha quem tá aqui. A minha versão minha, ó, comemorando o Dia dos Pais, né? Dá beijinho aqui no papai. Dá beijinho no papai. E que beijo gostoso, papai dá beijo também. Olha lá, ó, quem tá aparecendo lá. Então, continuando. Então a imprensa ficou extremamente chateada por esse motivo, porque não teve uma resposta dos jogadores, era obrigação deles terem falado, pelo menos dar uma resposta, não. Infelizmente a gente não jogou o que deveria ter jogado e tal, então a gente pede desculpas, a gente vai tentar melhorar, mas nem se eles falaram. E no jogo contra a Dinamarca, o Brasil fez 4-0, se não me engano, 2 gols do Gabigol, um gol do Luan e um outro gol do Gabriel Jesus. Aí muitos aí, nossa, o Brasil agora tá foda, tá arregaçando e tal. Não, eu particularmente acho que foi um jogo mediano, a seleção da Dinamarca é fraca, então o Brasil pegou uma seleção fraca, o Brasil tem bons jogadores, mas não tão entrosados, então era obrigação ganhar, né? Obrigação. Então, para mim foi um jogo mediano, não foi o melhor jogo da seleção brasileira. Ontem o Brasil enfrentou a seleção da Colômbia. Eu até estranhei que não tinha o Quadrado, não tinha o Ramos Rodrigues, jogadores assim bem conhecidos da seleção colombiana que poderiam ter sido convocados e poderiam ter feito a diferença, mas não foram. Foi um jogo mais ou menos equilibrado. No início a Colômbia só quis bater, principalmente no primeiro tempo, só paulada, não queria jogar nem nada. Quando foi no segundo tempo, eles resolveram jogar, deve ter tomado uma bronca lá da organizadora, o pessoal, sei lá, da FIFA, sei lá quem é que tá organizando, deve ter tomado uma bronca, falando, não, vocês vão jogar, ou então todo mundo vai começar a tomar aqui, sei lá, vai ser suspenso, vai tomar punição, algo do tipo assim, então eles tiveram que jogar bola. Mas no segundo tempo eu não vi tanto futebol assim. O Brasil. Papai vai pegar, peraí. Então eu não vi tanto futebol assim, eu achei que foi mais ou menos. O Brasil conseguiu fazer 2 gols. Defensivamente o Brasil foi muito bom, porém, na parte de ataque, o Brasil, quando teve a oportunidade, guardou, mas não tem aquela armação, não tem... O que foi? O que você quer? Ah lá, vamos conversar com o pessoal. Quem que tá aparecendo? Então o Brasil não teve aquela armação. Mas enfim, ganhou, passou pra cima, vai enfrentar Honduras e vai pegar a Alemanha. 7-1, né? Não vamos nos esquecer. Não vamos nos esquecer do 7-1. Né? Pera aí, não pega ele não. Ah lá. Não vamos nos esquecer do 7-1. A Alemanha, eu vi o jogo contra Portugal, meteu 4-0 no Portugal, fácil. Jogou fácil, não fez mais porque foi o mesmo caso do Brasil. Eu acho que eles ficaram, sei lá, meio com dó, tirou o pé para descansar, mas tinha capacidade de fazer mais gols. Então, Brasil, vamos abrir o olho até o branco, viu? Porque se pegar a Alemanha na final, coisa que eu creio e acredito que vai acontecer, vamos abrir o olho, porque senão vai ser outro 7-1 ou mais, né? Porque eu acho que a Alemanha vai pegar a seleção da Nigéria, se não me engano, provavelmente vai dar Brasil e Alemanha na final. Acho que dificilmente não dê de acontecer uma zebra. Passando para outro esporte, natação. O Brasil não se ouve bem, né? Todos os atletas que disputaram não conseguiu nenhum pódio. Iniciou até bem, mas no final da prova acabou terminando em 5º, 6º, 7º, 8º. Mas quem sabe, né, nas futuras competições internacionais, o Brasil consegue ganhar alguma coisa. Agora no judô, eu fiquei muito feliz porque no judô o Brasil é um dos únicos esportes que o Brasil consegue ganhar medalha. Ganhou com aquela primeira atleta, que eu não me lembro o nome dela agora, mas ela é do Rio, se não me engano, do Complexo do Alemão. Ganhou uma medalha de ouro, fiquei muito feliz pela história dela e também porque é Brasil, a gente tem que torcer, né? Depois teve uma outra competidora que disputou a semi, perdeu, foi disputar o 3º lugar, perdeu também. Infelizmente, né? Nem sempre a gente ganha, a gente tem que aprender com as derrotas. E ontem, ou antes de ontem, sexta-feira, teve uma outra competidora, a Maíra, que disputou a semifinal, perdeu, foi para disputar o 3º lugar e ganhou a medalha de bronze. E é legal você ver a questão do atleta, independente se é medalha de ouro, ou prata, ou bronze, a alegria em estar defendendo o país, a alegria em ter ganhado uma medalha. Isso é muito bonito de se ver, muito importante. E o voleibol. O voleibol, eu vi algumas partidas, o Brasil ontem perdeu para a equipe da Itália, se não me engano, o vôlei masculino e feminino,
eu não me lembro agora. Então está uma situação, acho que complicada para poder classificar. O basquete, o Brasil perdeu ontem para a Argentina. Então só por um caso muito difícil o Brasil classifica. Acho que depende de vários resultados e tal. Mas o basquete brasileiro não está bem, nem o feminino nem o masculino. Na ginástica olímpica, eu estive acompanhando desde o início da semana. Eu achei que o Brasil foi prejudicado sim na última competição feminina. Acho que a Rebeca Barbosa, se não me engano, ela em 2 aparelhos ela teve melhor do que uma russa, isso mesmo, do que uma russa, que estava competindo também. E o juiz simplesmente deu uma nota maior para a russa, que desequilibrou, que caiu, do que para a brasileira, que teve pequenos desequilíbrios e não caiu nem nada. Então, assim, eu acho que o Brasil foi prejudicado sim, eu fiquei extremamente chateado. Hoje, para nossa grata surpresa, eu acabei de ver agora aqui, antes de começar a fazer o vídeo, a disputa do solo masculino com Diego Hipólito e Arthur Moreira, ou Arthur Norris, se não me engano, eu acho que é Moreira, pelo menos que eu vi. O Diego Hipólito ganhou a medalha de prata, cara, isso é muito bom, e o Arthur ganhou a medalha de bronze, então foi uma dobradinha brasileira, prata e bronze, cara. Nossa, eu fiquei muito, muito alegre, porque no Brasil, o atleta que não seja do futebol, até mesmo do futebol, ele não tem investimento, ele não tem infraestrutura, não tem sancionamento adequado, não tem nenhum apoio, não tem nada. Então esse mérito não é do país, é um mérito do atleta e das pessoas que estavam no estádio torcendo para ele e dos seus treinadores. Não é uma conquista do país, para deixar claro aqui, entendeu? Como o judô também, não tem investimento, tanto o judô, a natação, a maioria dos esportes que não seja futebol, dos esportes olímpicos, não tem investimento nenhum. Então, o meu resumo das Olimpíadas eu estou gostando, mas é uma vergonha o Brasil ter poucas medalhas, está na última colocação, se eu não me engano, ou está entre os últimos. Por quê? Porque não tem costume de ter um esporte na escola, não tem costume de ter um incentivo para o aluno praticar uma natação, praticar coisa que não seja futebol, um vôlei, praticar um judô, algo do tipo. Para o menino praticar, cara tem que pegar 3, 4 ônibus para ir lá para não sei aonde, e depois voltar para casa. Então é difícil, porque muitas vezes o cara tem que trabalhar para ajudar em casa. Então é muito complicado, mas o Brasil está se saindo razoável nessas Olimpíadas na questão de organização, porque aquele problema de infraestrutura, de várias delegações não querendo ficar na cidade olímpica porque não estava com a estrutura necessária para poder receber as delegações, isso foi resolvido, o prefeito do Rio de Janeiro meio que sendo sarcástico e único. Então foi vergonhoso isso, mas agora o Brasil está saindo bem, mas nessa questão de medalhas ainda podemos melhorar nas próximas Olimpíadas. Eu espero que o Brasil, apesar que é um sonho, né, eu estou sendo tolinho aqui, que o Brasil invista no esporte, porque tá claro, se o Brasil investisse em esporte, investisse em educação, saúde, você não teria essa quantidade de assaltantes, essa quantidade de bandidos. Por quê? Porque a criança que vive na periferia, que vive num local mais pobre, ela teria uma saída. Que seria o que? Ela teria um incentivo a praticar um esporte na escola, esse tipo de coisa. Mas enfim, meu resumo das Olimpíadas é esse, eu estou gostando, torcendo para o Brasil, espero que o futebol feminino consiga ganhar, que o masculino também, que os outros esportes consigam conseguir mais alguma medalha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente aí. Feliz Dia dos Pais para quem é pai, tudo de bom, que você continue sendo um excelente pai, que o Dia dos Pais não é só nesse dia de hoje, é todos os dias que você tem que ser pai. Parabéns a meu pai aí, que talvez eu não veja ele hoje, né? Mas parabéns a todos os pais. O garotão aqui já dormiu, né? Tava cansadinho, colocar ele na cama para dormir. Mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado desse vídeo diferente, de tag, de falando de um assunto diferente aqui, também estou pretendendo trazer vlogs, mete o dedo aí no like, se inscreva no canal, compartilha, ajuda muito na divulgação do canal, ajuda muito no feedback, para a gente saber se vocês estão gostando do conteúdo. Se inscreva, ativa aí o sininho, que é para você ser notificado de quando sair vídeos novos. E é nóis, cara. Até a próxima. Fui!